Em relação ao consulta do mapa astral, de quanto em quanto tempo é recomendado fazer? Ou se é um negócio que você faz uma vez na vida? Como que funciona isso? É muito importante assim, porque o mapa, gente, quanto mais você estuda o mapa, mais você descobre coisas, mais nuances você percebe ali, né? Eu tenho clientes já de muitos anos comigo e cada ano a gente vai aprofundando num ponto do mapa. E a pessoa, às vezes, até pede, verifica isso para mim, eu estou com dificuldade nessa questão. E aí nós vamos nos aprofundando. Em geral, para a gente fazer previsões, para a gente verificar o que está acontecendo, quais são os movimentos do mapa, uma vez por ano. Tá. Então, teoricamente, de 1 em 1 ano é legal a pessoa... cada um ano, aproximadamente um Tá. ano. Eu sempre gosto que passe um pouquinho, né? Porque tem alguns planetas... nós temos os planetas lentos, os planetas mais rápidos, mas eu gosto que pelo menos passe um ano, né? Mas eu sempre deixo em aberto para os meus clientes que qualquer situação que eles tenham durante aquele período, né? Durante aquele ano, qualquer dúvida, qualquer situação que eles tenham de qualquer novidade que eles precisem, eu sempre me disponibilizo durante aquele período de um ano para orientá-los. Tá. Eu tenho uma curiosidade que é sobre os gêmeos astrais, né? Se existe, não existe, né? Que são os gêmeos, né? Parecidos, iguais. Mas antes, Raquel, o nosso produtor /chefe, ele é, se eu não me engano, e eu tô falando isso mais por ironia, mas eu sei, ele é de Sagitário, né? Sagitário, sim. E ele é uma pessoa... fala um pouco do Sagitário, porque... para a gente entender melhor o nosso produtor, né? O Sagitário tem muito ímpeto, né? Essa coisa da liberdade. O Sagitário, ele é o signo de fogo, né? Então, o Sagitário... Eu não posso falar muito que eu conheço o produtor /chefe. Conheço o mapa do produtor. Então, eu tenho que tomar uma certa limitação. Mas vamos falar em Sagitário em geral. O sagitariano, ele é livre, né? Ele tem muito essa coisa da liberdade, então ele não pode se sentir preso, acuado de forma alguma, né? Então, ele vai viver sempre uma luta eterna entre o racional e o que é instinto. E aí, dependendo do momento que ele está, a questão instintiva fala mais. Lembrando que o símbolo, né, do Sagitário é o centauro, então é sempre a luta entre a racionalidade e o instinto. Né? Então, sempre tem essa questão. São mais, como se diz, impetuosos mesmo, né? Por ser signos de fogo, eles têm esse entusiasmo, né? Ou seja, o podcast 28 tá bom, porque tem 2 signos de fogo e um de terra para dar uma equilibrada. E tem o Diego também, Diego, né? qual que é o seu signo? Leão também? Nossa, eu sofro. Sou eu de terra aqui. Isso. Sou eu de terra aqui, olha então, só. Eu acho que esse estúdio aqui pega fogo em alguns momentos, né? Cara, muito drama, leão. sim, é muito drama, né? Dos leoninos, eles são dramáticos. A vida é um grande palco, né, para o leonino, para que ele se apresente, né? Até tem um mito, né? Tem um mito, eu não me lembro, mito não, tem um desenho, eu não vou lembrar, que é o leão, que ele tem um espinho na pata. Não lembro de qual é tipo uma desenho. fábula, não é? Não, tem um desenho. E aí vem o ratinho, e o leão tá gritando, esperneando, né? Chorando. Aí vem um ratinho e puxa e fala assim, mas você tá chorando por isso? Aí ele olha, né? Então, assim, o leão, ele tem essa dramaticidade, né? Essa intensidade dramática leonina. Mas quando a gente fala de leão, quando a gente fala das sombras, né? Que sempre mas o leonino só quer aparecer. O signo de leão é um dos signos mais generosos do zodíaco, né? Então, a fama de leão, o leão, ele nunca guarda para si nada. Ele é muito generoso. Então, se ele descobrir um restaurante legal, ele vai contar para todo mundo que tem um restaurante legal, né? Ele não vai esconder aquilo como se aquilo fosse dele. Não, ele tem a questão do reino, das pessoas que ele ama, daquelas pessoas que ele protege. Então, leão, não estou puxando o saco, né? Daqui dos leoninos, mas o signo de leão, ele é um signo muito generoso. São ótimos amigos.
São excelentes amigos, né? São bastante generosos, mas são dramáticos, né? São. Se você esquecer deles, eles vão fazer todo um drama, tem todo um... Eu vou citar 3 nomes aqui de leoninos que não são dramáticos. Ah, Alexandre Abramson, Ricardo Abramson e João Águida. extremamente dramáticos. Não são, e Marcelo Lambert também não nem é. um pouco O dramático. João nem um também é pouco. leonino, O Joãozinho né? é leão Então, também. típico leonino também. Então, nós não somos. E tem uma criança chegando aí também que vai ser leonina Vai e ser não leonina. será dramática, porque isso é mito. Bom, vamos lá. Sei. Mas voltando pro programa, né? Ó, o pessoal conheceu mais sobre o nosso estúdio. Foi legal sobre Conheceu, o nosso equipe. Conheceu nosso Então estúdio. nós temos A única racional aqui... dois Na verdade, leoninos. a única que vai tentar normatizar, né? Para vocês é a chata do grupo. Olha isso. É isso, Né? é isso. Porque eles têm outras regências, né? Diferente da sua. E aí, o capricorniano, em alguns momentos, ele acaba sendo pesado, chato, né? Inquisitor. Nossa, em é alguns assim momentos. mesmo. Impressionante as coisas que acontecem Cobra, aqui. né? Eles sabem cobrar muito bem. Por isso que eu Olha que absurdo. e o pessoal da técnica, a gente fala que a Ana é a verdadeira chefe aqui. Eu Mas coloco enfim, ordem. aí volta para aquela questão que eu falei que eu tenho essa curiosidade. O que seriam então esses gêmeos astrais? São pessoas que nasceram no mesmo dia e horário que você e estão em outros lugares, né? Isso aí existe, né? Não estamos falando de almas gêmeas, aí não vamos entrar nisso, mas gêmeos astrais são ligados a isso. São pessoas que nasceram no mesmo dia e hora que você em outro local. Muito difícil a gente se encontrar aí, né? Pode acontecer? Até pode, mas então vocês vão ter as mesmas características, alguns desafios, né? Uma outra coisa interessante que seria, por exemplo, o mapa de gêmeos. Ah, então os gêmeos têm o mesmo mapa? Não tem. Às vezes eles acabam nascendo com alguns minutos, algum tempo de diferença, e isso conta muito. Tem gêmeo que sobrevive e um que morre, né? Então, tudo isso é bem, bem relativo. Então, não existe o mapa de gêmeo é igual. Tem muitas coisas iguais, mas existem diferenças. Existe algum gêmeo astral que é conhecido? Então, né, existe uma fala aí do Hitler e do Chaplin, né? Charles Chaplin, né? Se a gente pensar, eles têm algumas coisas em comuns e às vezes um pouco opostas, mas polares, né? Então, o Hitler gostava de arte, né? O Hitler gostava muito de arte. Inclusive, muito frustrado nessa Frustrado pela questão área, da né? arte, porque ele não conseguiu, né? Foi rejeitado pela Academia de Arte. E ele era um excelente comunicador, né? Então, por mais que que tenha toda essa questão negativa em cima dele, né? Algo que não deve nem ser mencionado muitas vezes, mas os discursos dele atraiu milhões de jovens. E ele era um grande comunicador. O Chaplin dominou as artes e era um grande comunicador, sem abrir a boca. É o cinema mudo, né? O cinema mudo. Então, um pregou a paz, né? E o outro pegou a paz, a arte, né? E o outro Crítica, a guerra, né? O mal. E no ambiente, né? Quando se fala do Chaplin e quando se fala do Hitler, o Hitler parece que com as pessoas que ele tinha proximidade, ele era fácil de lidar, era mais dócil. Já o Chaplin, quem trabalhou com ele, até o próprio relacionamento familiar dele era bastante delicado, né? Ele era um cara exigente, um cara difícil de lidar no dia a dia, tanto que ele virou um grande artista, né? E quem trabalhou com ele, né? As pessoas que trabalhavam com ele tinham essa dificuldade, porque ele era extremamente exigente, extremamente não sei se posso usar o termo bravo, mas exigente mesmo, do refazer, do fazer de novo. A filha dele tinha muita dificuldade com ele, né? Então, são pessoas que têm características muito parecidas e opostas ao mesmo tempo, polares, né? Polares.